Gente, então boa tarde a todas, todos e todos. Bom, então aqui colonialidade e eurocentrismo no capitalismo mundial, Aníbal Quijano. O conceito de colonialidade do poder tem a ver com o racismo? Essa é a pergunta que eu espero que a gente consiga responder ao final da aula, tá? Bom, aqui estabelecer alguns objetivos para essa aula, né? Então, está dando para ler? Acho que dá, né? Então, vamos lá. Objetivos da aula. Situar o conceito de colonialidade no seio das ciências sociais, situar esse conceito. 2. Diferenciar colonialismo de colonialidade. 3. Compreender a criação das ideias de raça e racismo, compreender o contexto no qual esses conceitos foram criados, né? Entender eurocentrismo, etnocentrismo e modernidade. Ao final da aula, eu quero que vocês saibam refletir e associar eurocentrismo, etnocentrismo, modernidade, capitalismo, raça, racismo, patriarcado, tudo bem? E dentro do modelo geral que eu vou depois explicar para vocês mais à frente, nessa relação, né, entre modernidade, eurocentrismo e etnocentrismo. Situar a formação do capitalismo a partir da América Latina, tá? Quero que vocês entendam isso, compreendam, e compreender também as principais expressões do colonialismo e saber diferenciar as colonizações ibérica e ibérica e inglesa, tá? E a ibérica, evidentemente, inclui Portugal e Espanha, né? E, ao final, também disso tudo, saber compreender, espero que todo mundo que saia daqui dessa aula sabendo, assim, o significado concreto de decolonialidade, tá? Então, é mais ou menos... Tudo bem? Bom, então, sumário, essa primeira parte da aula é participação sobre o tema, né, da aula. Eu vou fazer uma pergunta, quero estimulá-los a participar. Eu vou fazer perguntas a vocês e eu vou escrever aqui junto com vocês, fazer uma aula construtivista, né, na verdade. Depois, na segunda parte, vou apresentar as teses e legados do autor, do texto principal para essa aula de hoje, que é o Aníbal Quijano, né, situá-lo, situar o autor para a gente poder entender. E terceira parte, refletir sobre, com vistas a atingir aqueles objetivos, refletir sobre eurocentrismo, modernidade, colonialidade do poder, capitalismo e divisão racial do trabalho. Não é divisão social, vou falar de divisão racial do trabalho. Quem fala de divisão social do trabalho é o pensamento eurocentrado. Vamos tratar numa outra chave a partir do racismo. Tudo bem? Bom, e a última parte é aquela que eu já expliquei para vocês no início da aula, a gente fazer reflexões juntos, quero ouvi-los, para a gente refletir, quero saber como que vocês estão recebendo essas teses e colocar todas as críticas possíveis, tudo que for, porque a gente vai estabelecer aqui nada como Bíblia. Não existe dogma aqui. Toda universidade que tiver qualquer dogma, ela é péssima. Aliás, nessa aqui tem vários dogmas, né? E todos eles são eurocentrados. O que eu quero trazer para vocês é uma liberdade de pensamento e de crítica sobre as teses desse autor, sobre até de qualquer autor e qualquer outro aspecto que a gente possa avançar nessa luta libertária, vamos chamar assim. Tranquilo? Bom, então aí, colonialidade do poder, o centrismo da América Latina. Então vou começar aqui com essa aula construtivista e gostaria de contar com a participação de vocês. Claro, não é obrigatório, só quem quiser participar, puder escrever alguma coisa, né? A primeira pergunta que eu quero fazer com vocês quais são os principais problemas do país hoje? E depois, violência do Estado, deixa eu corrigir aqui que está sem um acentozinho. Violência do Estado, divisão entre classes sociais, exclusão de indígenas, precarização da educação, desigualdade social, conservadorismo, desemprego, fome, insegurança alimentar, intolerância, agronegócio, concentração fundiária, feminicídio e transfobia, e estímulo... Peraí, botei estímulo, né? Estímulo da ótica punitivista, não é isso? E aqui no próximo, imperialismo, precarização da saúde, Estado sendo falho em todos os seus aspectos, patriarcado, racismo, apareceu racismo aí, milícias, bolsonarismo, negacionismo científico e racismo religioso, né? Esses aqui são os principais problemas que vocês acabaram de identificar aqui do Brasil hoje, né? Você tem muita coisa aqui. Isso aqui é da turma da manhã, tá? E eu vou ampliar já, porque aí fica melhor para a gente ver, beleza? Então, o que eles responderam? Assim, eu fiz isso brincadeira com eles na semana passada, né? E aí, hoje, eu retomei
E eles acrescentaram novas coisas depois da aula que eu dei na semana passada. Mas, de qualquer forma, eu quero que vocês compreendam as duas questões. Primeiro lá, problemas do país. Segunda turma de Política 3, né? Da graduação. Capital e lucro acima da vida. Superpopulação no sistema carcerário. Também teve aqui, né? Não sei se teve aqui capital lucro acima da vida. Acho que não. Teve luta de classe. Mas esse capital acima da vida, o lucro acima da vida não teve, né? Mas superpopulação no sistema carcerário não teve, mas teve a questão punitivista que é muito próxima. Desigualdade racial, que aqui entrou o racismo, não entrou desigualdade racial, mas entrou o racismo. Ele entrou LGBTQIA-fobia, né? Mas aqui também entrou transfobia, entrou feminicídio, entrou financiarização da economia, entrou fome aqui lá, financiarização da economia acho que não entrou aqui, entrou só lá. Patriarcado entrou aqui e lá, né? Aliás, foi feita pela minha amiga ali, alemã, que participa das duas aulas também, né? Existência da polícia, entrou lá. Aqui entrou a existência da polícia? Não. Não entrou. Então lá entrou a existência da polícia. E no outro, eles falaram também de ampla desigualdade social, concentração de renda, precarização do trabalho, acho que entrou um pouco parecido, né? Destruição do meio ambiente, entrou lá. Aqui entrou a questão dos indígenas, né? Mas não entrou exatamente. Meio ambiente não entrou aqui, né? Invisibilização dos grupos minoritários, e aí, né? De modo geral, já está LGBTfobia, etc. Entrou lá especismo. O que é especismo? Não sei se todo mundo sabe. Especismo é quando você usa animais, né? Usa animais para uma ampla produção de animais, seja para consumo, seja para pesquisa, né? Então, aliás, o agronegócio no Brasil hoje é isso, praticamente. Produção de carne, é o maior produtor de carne animal do mundo. E eles se orgulham, inclusive, disso, né? Na verdade, quando você tem esse tipo de produção, você gasta muito mais água, você destrói florestas, destrói habitat para produzir animais para serem comidos, né? Como alimento. Então, as pessoas são antiespecistas, elas defendem a causa dos animais, tá? Só para a gente poder entender isso. O primeiro a fazer isso foi o Elisée Reclus, né, que foi um teórico anarquista, enfim, escreveu no século XIX, mas depois tiveram outros estudos que falaram sobre isso também. Bom, sistema político, problema de representação, eu acho que talvez case com o que o Bisael queira dizer com eleições, tá? Então, sistema político também como um problema. A genocídio indígena, foi dito aqui também. Preconceito religioso, aqui foi dito racismo religioso, lá preconceito, mas muito parecido. E lá também entrou a ideia do nacionalismo exacerbado, né? Bom, Wallace, o que você quer entender como isso? Aliás, isso aqui já dá um objeto de pesquisa de estudo, já um objeto de estudo e pesquisa. Para a gente aqui na universidade. Isso por si só, a resposta de vocês já são, essas respostas já podem compor um quadro a partir de duas turmas, aqui já tem mais de duas turmas, porque tem 3 turmas, mais uma turma, 4 turmas, né, no IFIX, entenderam esses aqui como problemas, os principais problemas do país. E foi resposta espontânea, não foi nem estimulada, né, para entrar no contexto de uma pesquisa. Mas o que eu quero trazer, por que eu coloquei essa pergunta para vocês? Porque quero que a gente comece a pensar a respeito, né? Todos esses problemas aqui, ou quase todos esses problemas, ele tem um início. E pasmem, o início desses problemas acontece quando? Ou qual o conceito que resume e que caracteriza praticamente todos os problemas que vocês colocaram aqui? Colonialismo. É isso. É disso que nós vamos tratar hoje aqui na aula. Colonialismo. É o nosso pontapé inicial. Tudo bem? Aí eu fiz uma perguntinha para a turma também da manhã, que era colonialismo. Eles me responderam. Eu queria fazer com vocês também. Podemos? Podem colaborar aqui. A última pesquisa que eu estou fazendo com vocês é essa. Não vou perguntar mais nada, não. Vou falar direto. 5 horas sem parar, né? Da onde Fidel Castro, né? Beleza? Rapidinho, preciso escrever muito, não. Na verdade, a turma da manhã escreveu menos sobre o colonialismo, muito menos do que sobre os problemas brasileiros, né? Sobre os problemas do país. Quais são os problemas? O que vocês entendem como características do colonialismo? Então a gente identificou aqui, deixa eu ampliar de novo, identificamos aqui
significados do colonialismo, né? Exploração, expropriação, discriminação, desumanização, violência, inferioridade da cultura e da vida do outro, dependência colonial, capitalismo, moralismo, língua, invasão de território, fundamentalismo religioso, cristianismo. Cara, ficou espetacular. Eu não sei vocês, eu aprendi colonialismo na minha escola como algo positivo. Era bom que os portugueses chegassem aqui e que trazia progresso, evolução, percebam? E vocês não colocaram nada disso aqui. Isso é um marco fundamental. Eu aprendi isso na escola, não sei vocês. Não sei se é porque eu estou muito velho, sei lá o quê, né? Aprendi isso lá. Veja como é que agora a gente começa a botar de ponta cabeça aquilo que a gente aprende, que a gente aprendeu, etc. Esse debate que eu quero fazer aqui com vocês, tá? Vamos aqui ver o que a turma da manhã respondeu, rapidinho, para depois de partir para a aula. A turma da manhã respondeu que divisão racial do trabalho, exploração, também junto aqui, tomar o território, que vocês também falaram, criação da ideia de raça e racismo, né? Então, na verdade, vocês aqui complementaram muito, fizeram uma complementação maior do que a turma da manhã sobre o significado de colonialismo. Acho que isso é muito positivo, né? Bom, o que eu acabei de fazer aqui com vocês? E aí, talvez muitos de vocês vão ser professores. Isso é um método construtivista, tá? Em que a gente pergunta para o aluno vai construindo a aula junto, né? Porque a gente parte do pressuposto que o alunato tem muito e muito conhecimento. Hoje, só para dar um exemplo para vocês, eu aprendi muito hoje na turma da manhã, quando eu fiz esse método lá, e os alunos que moram em comunidades, em favelas e periferias, estavam descrevendo, né? Nós fizemos uma discussão sobre milícia e paramilitares, né? Eu estava explicando para eles que o termo milícia é um uso equivocado, é um uso absolutamente errado, que é comumente feito, né? Vocês já falei isso para vocês aqui? Não, né? Mas é muito amplamente banalizado, inclusive. Milícia é um conceito que está ligado à autodefesa popular. Do ponto de vista histórico, isso. Autodefesa popular. Tá? Milícia. Você faz uma revolução, você toma um lugar, faz um autogoverno. Então, aquele povo se arma para se defender dos opressores. Normalmente é o Estado ou outros estados que vão oprimir. Isso é milícia. Portanto, do ponto de vista revolucionário, milícia é positivo. Tá? Outra coisa é o conceito de paramilitares. O que são paramilitares? Paramilitares são determinados grupos armados, muitos deles ligados às forças policiais, às forças de repressão do Estado, né? Ou quando não são ex-policiais, ex-militares, né? Que fazem parte, que criam um grupo paramilitar, ou quando não são diretamente militares, né? Ou eles contam com a anuência de determinados militares para que eles possam fazer o que fazem em determinados territórios. Isso, a conceituação dessa é paramilitar, que atende não em contrário ao Estado, mas atende quase que em consonância com o próprio Estado. E o Estado faz vista grossa, o Estado não intervém em lugares com grupos paramilitares, tal como intervém em lugares quando se tem, por exemplo, milícia ou se tem algum outro tipo de grupamento armado. Tudo bem? Então eu queria que vocês, é importante também entender isso, porque a disputa conceitual ela é fundamental, para não deixar de descaracterizar o que é um coletivo. Por exemplo, Chiapas. Vocês todo mundo conhece que Chiapas, México, né? Os zapatistas fizeram a Revolução no México em 94, passaram a governar, procedeu ao autogoverno em Chiapas, e eles fizeram o quê? Se armaram. Então eles constituíram uma milícia. Tudo bem? Isso aconteceu em vários lugares. Seja a Revolução Haitiana, por exemplo, né, que é muito pouco explorada, de grupos milícia popular armada para fazer a revolução ou então se proteger do Estado. Na Colômbia, por exemplo, Colômbia que tem lá as Farc, tem o Estado e tem os grupos chamados lá corretamente de paramilitares. Os grupos paramilitares combatem a guerrilha e fazem o papel de ajuda ao Estado. Entendem? Então, se vocês compreenderem que determinados grupos no Rio de Janeiro, territórios no Rio de Janeiro, são ocupados por ex-militares ou por militares e que não estão em conflito aberto contra o Estado, esses grupos, esses lugares, essas pessoas devem ser chamadas de paramilitares. Tudo bem?
Isso aconteceu porque primeiro, o jornalista do Globo, quando foi relatar a milícia, ele ia escrever paramilitar, mas não dava, porque era muito grande paramilitar, ele escreveu milícia, e aí ficou milícia. Parece brincadeira, mas é verdade. Né? E as pessoas começaram a tratar milícia, e pronto, e virou milícia. Mas isso não tem, do ponto de vista histórico, milícia é aquilo que eu estou falando, é um grupamento popular que procede à autodefesa. E, evidentemente, para os paramilitares, é melhor eles serem chamados de milícia, porque parece que eles estão defendendo o território, né? Parece que eles estão defendendo o território, então é um objetivo também deles, também se chamado como milícia, né? Do que ser chamado como paramilitares, que teriam associação com os militares de modo geral. Exatamente, no início foi exatamente isso. Todo o apoio para os paramilitares, chamando-os de milícias. Então veja, como é que tá, o conceito tem que estar em disputa. O que eu estou querendo mostrar para vocês, cada conceito que a gente usa, ele é importante e ele pode ajudar na nossa luta ou ele pode frear a nossa luta e contra a nossa luta. Então eu quero que vocês compreendam. É isso que eu vou fazer aqui com vocês hoje. É criar uma desintoxicação conceitual. Eu preciso que vocês estejam preparados para isso. Essa questão da milícia e paramilitar foi só a primeira. Eu vou tentar levá-los para isso, para esse processo contínuo. Porque não é um corpo branco aqui que está dando aula. Não é um corpo branco fora da Europa que está aqui reproduzindo todo o saber eurocêntrico. É um corpo negro que entende o seu processo histórico e que quer acabar e destruir toda essa construção ideológica que foi feita pelo eurocentrismo. Tá bom? Preciso, para quem quiser estabelecer e acompanhar e priorizar uma luta antirracista, tem que estar preparado para desintoxicar todo dia, toda hora, de todo o saber, de tudo aquilo que nos é imposto há anos e andei quando a gente nasce. É porque a minha saída não é via Estado. Eu poderia, se eu fosse um Estado látrico, eu te responderia, vota no fulano de tal que ele vai resolver isso. Mas eu não vou te dar essa saída. Entendeu? Para mim isso não é uma saída. Mas isso é um outro debate que a gente vai fazer. Então é importante entender isso. Então vamos lá, de novo. Paramilitares são grupos armados que compostos por militares, ex-militares, etc., e que estão a serviço do Estado. Né? Isso é do ponto de vista conceitual, serviço do Estado ou a serviço de grupos privados. Vamos dizer, por exemplo, os fazendeiros de Mato Grosso do Sul podem criar grupos paramilitares para combater sem terra, para combater pobre, negro e favelado. Né? Tudo bem? Então esse é um ponto fundamental. Agora, obviamente, o Estado pode dar o nome que ele quiser, ele pode dar, inclusive, o nome de milícia para um movimento paramilitar ou para o próprio militarismo. As forças policiais. Forças policiais no Brasil e no mundo, nunca tiveram para atender o interesse de negros, pobres e favelados, indígenas. Sempre foi o contrário disso. Né? Todas as formas de força militar, a constituição do próprio Estado, por isso que eu chamo de Estado necro-racista Estado, porque o Estado nasceu para controlar, combater, oprimir e colocar o negro, entre aspas, no seu lugar. Qual o seu lugar? Lugar de produção de riqueza de forma subordinada, sem reclamar. Se fugir disso, ele tem a polícia, tem a prisão, o cemitério, ou tortura, ou tapa na cara, como acontece nas favelas e periferias. Então, assim, é importante entender. E, do ponto de vista histórico, assim, conceitual, para além do Brasil, por exemplo, lá na Espanha, né, na Revolução Espanhola, diversos grupos marxistas e anarquistas criaram milícias de autoproteção. É isso. Então, milícia não é um conceito brasileiro estrito senso, embora possa ter sido apropriado aqui de uma maneira equivocada daquilo, ou diferente daquilo que é o seu significado original. Tranquilo? Então vamos lá, segunda parte da aula, gente. Apresentação das teses do autor. Bom, então vou procurar agora fazer um passeio, deixa eu ver aqui, já 3 horas, caramba, então tem mais uma horinha aí para a gente poder brincar aí nessa discussão da tese do Aníbal Quijano, né? Então, primeiro, quero até situar quem foi... Bom, tem aqui os objetivos do texto, né? Apresentar o conceito de colonialidade do poder, né? Pautar na ideia de raça, mostrar como nossos saberes são moldados pelo eurocentrismo, etnocentrismo, diferença de colonização ibérica e inglesa, e a tese central dele. Existe uma relação direta entre colonialismo, eurocentrismo, capitalismo, modernidade e racismo que marca a colonialidade do poder. Essa é a tese central do autor. Tá?
Então já quero que vocês compreendam isso aí. Bom, quem foi Aníbal Quijano? Essa é a foto dele, né? É um autor peruano, nasceu na província de Anamá, né? De maioria indígena, onde se fala o Quechua, né? Lá no Peru. Graduou-se em História, inclusive ele tem até uma semelhança com o Flávio, que tem estudos sobre escravidão no Peru, né? Estudo dele, os estudos iniciais, né? De mestrado, doutorado, sobre escravidão no Peru. Depois ele foi preso 2 vezes pela ditadura, em 1948 e 1950. Ele foi de um grupo marxista na época, né? Seguiu a linha marxista revolucionária na juventude, depois produziu reflexões a partir de Mariátegui, não sei se vocês conhecem, um autor peruano, marxista, que adapta o marxismo para os princípios indígenas, né? Que coloca os indígenas, que na verdade a população peruana é de maioria indígena, né? Só para vocês terem essa noção. Tem muitos negros também, mas a maioria é indígena. Deixa eu ver o que mais. Ele dirigiu a revista Sociedade e Política, em 72, depois foi deportado pela ditadura, pela outra ditadura, e aí ele teve participação numa comunidade urbana autogestionária da Vila El Salvador, em Cueves, né? Lá no Peru. Então, assim, essa é uma comunidade autogestionária, ocupou um território em Lima, né? E aí eles passaram a se autogestionar, né? Vamos chamar assim, dentro de um princípio bastante diferenciado. Do ponto de vista acadêmico, né? Aníbal Quijano foi membro fundador do grupo Modernidade e Colonialidade, tá? Esse grupo aí que participou de Manuel Wallenstein, Boaventura de Souza Santos, Ramon Glasfogel, Catherine Walsh, Maria Lugones, enfim, Castro Gomes, enfim, uma lista imensa, tá? Bom, ele foi investigador da CEPAL em 65 e 71, depois foi professor da UNAM em 74, foi professor da Bennington University em Nova York, né? Entre 86 e 2010, professor lá nos Estados Unidos, doutor honoris causa pela Universidade Central da Venezuela e pela Universidade Autônoma de Guadalajara, né? E tornou-se referência nas ciências sociais a partir deste texto que eu estou passando para vocês, tá? Colonialidade do poder, deste conceito, tá? Então aí ele teve na Claxo, enfim, vários outros congressos dentro do âmbito das ciências sociais, discutindo, apresentando essas teses, que não são teses apenas dele, né? Ou de vários autores. Ele inaugura, na verdade, esse texto que eu estou passando para vocês, é o texto que dá o início ao pensamento decolonial, tá? Ou dá o início à própria ideia de colonialidade, e todas essas teses ali. Depois desse texto, que é o, vamos dizer assim, a Gênese, né? Tem vários outros teóricos que vão escrever a respeito a partir daí, usando o conceito de colonialidade, né? Então ele propôs a colonialidade do poder, que é o que eu vou descrever para vocês, explicar tudo direitinho. Outros autores, como por exemplo Maria Lugones, propôs o conceito de colonialidade de gênero, né? Depois Edgar Lander propôs colonialidade da natureza. Aí Castro Gomes vai discutir colonialidade do ser. Aí depois colonialidade do saber. Ou seja, várias colonialidades foram feitas nesse momento. Eu estou escrevendo com o Cello, né? Dando um spoiler aí, né? A tese do Cello, aliás, é um pouco dessa. A gente está falando sobre colonialidade transgênera, não, cisgênera, né? Colonialidade cisgênera. Só para vocês terem uma noção, que é algo que a gente está desenvolvendo, até um artigo nosso, já começamos e tal, contribuir para esse pensamento colonial, decolonial, na verdade. Vocês estão fazendo entender. Bom, então é um pouco disso. Vamos agora para as teses do autor, que acho que é o que mais nos importa aqui, né? Então coloquei ali a criação da ideia, o trecho dele, né? Criação da ideia de raça foi uma nova maneira de legitimar noções e práticas de relações de superioridade e inferioridade entre dominadores e dominados, né? Então a ideia de raça estabelece uma relação direta entre dominadores e dominados, superiores e inferiores, tá? Abre aspas para o Quijano. Desse modo, raça converteu-se no primeiro critério fundamental para a distribuição da população mundial nos níveis, lugares e papéis na estrutura de poder da nova sociedade. Tá? Veja, o que eu quero que vocês compreendam aqui? O que o Quijano está trazendo, claro, não é só ele, vários autores já fizeram isso ao longo da história, né? Muito antes dele já colocaram a questão da raça como central, o próprio Franz Fanon, Cedric Robinson, né? E vários outros autores, não cabe eu ficar aqui discutindo, né? Acho que, mas colocar, quando ele traz a questão da raça e coloca, né, para a interpretação da América Latina,
a partir da América Latina e estabelece a conquista das Américas enquanto elemento central, fundante da própria ideia de raça, construção da ideia de raça. Tá? E aí fiz um outro, sei lá como é que eu posso dar o nome dessa figura que está aí, né? 3 círculos, né? Diagrama? Opa, obrigado. Então já aprendi agora o que eu estou fazendo, né? Um diagrama, né? Diagrama que, veja, aqui o Quijano não fala de humanos e não humanos. Quem vai falar de humanos e não humanos é o Frantz Fanon, tá? Então aqui é um acréscimo que eu estou fazendo no Fanon para essa perspectiva do Quijano. Tudo bem? Então o Frantz Fanon vai dizer, a divisão entre raças vai estabelecer quem é humano e quem não é humano, tá? E aí eu fiz aqui esse diagrama, né? Humanos, quem são humanos? Brancos, tá certo? Quem são sub-humanos? Indígenas e negros, tá? Indígenas e negros. E indígenas e negros legados, né, à escravização e à servidão, tá? Bom, depois se criou a ideia de raça produzir novas identidades. O que eu quero dizer para vocês aqui uma coisa que é fundamental para a gente poder entender e avançar. A ideia de raça, ela foi criada a partir da conquista das Américas, em 1492. Essa é a tese de todo o pensamento decolonial, de todos esses autores que eu falei para vocês. Ali foi criada a ideia de raça. Até então, não existia. Até então, nenhum indígena que aqui vive se considerava índio. Se denominava índio, nenhum. Das mais de 1000 sociedades indígenas que viviam aqui nas Américas. Aqui no Brasil, aliás, que se hoje chama Brasil. Nenhum africano, ou ninguém, nenhum corpo negro que habitou a África, diferentes povos africanos, diga-se de passagem, se considerava preto ou negro ou algo equivalente. Nenhum. Jamais, antes desse momento histórico, tinha essa relação. E nenhum europeu, não existia nem a Europa, inclusive. Não existia Europa. Para dizer, eu sou europeu. Nenhum branco europeu se denominava branco. Tudo bem? Essas são identidades que o Quijano vai dizer são identidades modernas. Quando são chamadas de identidades modernas, agora eu tenho que explicar para vocês. Modernidade e colonialidade e colonialismo nascem juntos. Juntos. Eu talvez, não sei se tem aqui, certamente tem uns alunos de história, né? Lá na história a gente aprende a modernidade com a queda de Constantinopla, né? Do Império Constantinopla, o início esqueçam isso, são uma produção eurocentrada, tá? Desculpa vou jogar agora a crise para a cabeça dos historiadores aqui, né? Isso é uma construção eurocentrada. O que essa perspectiva, essa escola teórica decolonial está fazendo é o seguinte, o marco da modernidade foi a conquista das Américas, portanto, foi 1492. E aí, nem isso antes do início da modernidade. Veja como. Quero que você entenda aqui o seguinte. Quando eu digo que a modernidade começa com a queda de Constantinopla, eu estou fazendo uma análise eurocentrada. A partir daquilo, tudo que interessa é a Europa. Quando eu digo que a modernidade começa com a conquista das Américas, o que eu estou fazendo? Epistemologicamente, eu estou invertendo o processo de análise, tirando o eixo europeu e trazendo para as Américas. Estão entendendo a mudança, como é que é uma mudança radical e necessária para quem está aqui nas Américas? Tudo bem? Bom, beleza. Então, nesse momento, a partir desse momento, você vai ter as construções das identidades, e aí está no slide, né, espanhol, português, depois do século XVIII, europeu, né, índio, negro, mestiço. São coisas novas, né? Acho que eu já falei em outras turmas, por exemplo, antes do Império Romano, por exemplo, né, já existiam generais negros, tá certo? Importante saber disso, né? Generais negros que faziam parte do Império Romano. Generais, de alto comando, não é soldado, general, né? Para quem foi militar, sabe que tem uma diferença bastante peculiar. E, portanto, esses negros não foram excluídos da participação do próprio Império Romano. Entende? Por serem negros. Tá? Bom, voltando aqui para as Américas. Então, a gente pode chegar, fiz esse... É o quê? Como é o nome disso? Diagrama? É um troço qualquer, né?
Raça, né? Raça. Aí da raça surge europeu, indígena, negro, depois europeu, português e espanhol. E indígena negro foi reduzido a indígena negro. Aos índios. O que eu quero que a gente compreenda, isso é fundamental entender. Raça, portanto, é uma abstração. É uma criação abstrata. Todos nós aqui somos humanos. Temos sangue, temos coração, pulmão, estômago e por aí vai. Nós somos todos humanos. Existe uma raça humana. O que existe diferente são etnias. Etnias que aí sim comportam diferentes culturas, diferentes fenótipos, percebe? Línguas, coisas diferentes. Então, veja, mas ao mesmo tempo que eu digo para vocês que raça é uma abstração que foi criada aqui na conquista das Américas, raça tem um efeito que é nefasto e que não é nada abstrato, que é concreto. Qual seja? Racismo. Para vocês compreendam isso. Raça é abstrato, mas produz um efeito absolutamente concreto, que é o racismo, e que faz com que muitos dos discriminados por raça sofram, sejam assassinados, sejam inclusive escravizados, torturados, estuprados e por aí vai. Compreender essa relação? Tudo bem isso? Raça, uma criação abstrata para legitimar a ideia de superioridade de uns, no caso a raça branca, com relação a outros, a raça que seria a raça negra e a raça indígena. Eu não gosto de usar isso, estou usando só para referendar. Eu não uso o termo raça por conta disso. Tudo bem? Então, para a perspectiva decolonial, claro, pode ter outras milhões de perspectivas diferentes. Perspectiva decolonial, essa é a leitura aqui que a gente deve fazer. Tranquilo? Bom, efeitos da criação da ideia de raça. E aí, eu fiz um outro quadrinho, fiquei me divertindo aí esses dias, né? Eu falei, pô, tem que dar uma aula mais ou menos igual a do Flávio, cara. Se não der, vai ficar ruim pra mim. Pô, Botafoguense, seu parceiro, né? E aí eu falei, bom, como que o pessoal vai entender? Assim, então, queria até uma setinha, ficou maneiro, né? Falei, bom, vai ser bacana. Então, vamos lá, povos conquistados, né? Os povos conquistados tinham o quê? Uma inferioridade mental e cultural. Inferioridade mental, é isso. Mas isso a gente ouve até hoje, pô. Você escuta aí. Então, uns que falam abertamente, outros falam na surdina, mas falam. E outros só pensam. Vem dois professores negros para dar aula, falei, essa aula aí, sei não. Entende? É isso, está no nosso imaginário. Está no nosso preconceito. É disso que a gente precisa desvencilhar. E aí essa inferioridade mental cultural é marcada pela cor da pele. Né? Pela cor da pele e pelos fenótipos. Tudo bem? Só para a gente poder entender isso, como é que se dá esse processo. Com a turma da manhã, talvez surja isso aqui depois, a gente pode debater, e o Flávio até ajudar lá nessa parte final. Na turma da manhã, a pessoa fala, mas o racismo, eu queria colocar um ponto para vocês, adiantar já um ponto para vocês. Não associem diretamente racismo à cor da pele. Isso é outro erro. Tá? Não associem racismo à cor da pele. No caso particular brasileiro, ele está diretamente associado. Mas, historicamente, não é uma relação direta. Não é uma relação exclusiva, melhor dizendo. Tá? Então, existiram várias formas de racismo ao longo da história da humanidade. Vários outros corpos brancos foram escravizados também. A escravidão também não é um instituto ligado estritamente aos povos negros. É outro erro fazer isso. Porque vários outros povos brancos foram escravizados de outra maneira, mas também foram escravizados. Tudo bem? Por eles mesmos, inclusive. Né? Mas, enfim, isso é um outro debate que a gente pode fazer no futuro. Mas na outra aula eu vou tratar disso, que é do dualismo, né? do dualismo do binarismo eurocentrado. Como é que separa corpo e alma? Isso tem tudo a ver. Primeiro estabelecer isso é a igreja. É o pensamento que eu chamo de igrejista. Pensamento católico, etc. Depois protestante, de modo geral. É o primeiro a fazer isso. Né? Mas depois Descartes vai
consolidar isso do ponto de vista, para ele, científico. Mas esse debate eu não vou travar hoje, eu vou deixar para a semana que vem, vou preparar os slidezinhos para a gente travar esse debate, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho, tentar falar hoje de eurocentrismo. A destruição do pensamento das cosmogonias, né, vamos chamar assim, né, das cosmovisões, de tudo aquilo que... Mas não só dos indígenas e dos africanos, né? Então, assim, há uma destruição, isso compõe a parte central do eurocentrismo. Quer dizer, que é uma imposição, né, uma imposição cultural, militar. Tem um slide que eu vou explicar isso. Militar, cultural, religiosa, enfim, todos os âmbitos do saber, e você quase que retirar o outro, né, transformar o outro em nada. Tudo que diz respeito às sociedades indígenas e às sociedades africanas não significavam nada, eram inferiores. Eu vou ter um slide aqui sobre isso. Deixa eu avançar então, para a gente rapidinho. Bom, raça e condição social natural, as pirâmides clássica, brancos no topo, mestiços, indígenas e negros no pior extrato. Por quê? Indígenas, inclusive, foram escravizados, o Flávio até colocou isso na aula passada, né? Indígenas também foram, é um mito achar que indígenas não foram escravizados também, os africanos, né? Obviamente, todos sabem, só que em um determinado momento a igreja, o Estado espanhol, e eu estou falando da Espanha, determinou que os indígenas não podiam ser mais escravizados, porque eles estavam sendo escravizados até a morte. Eles estavam arrancando o trabalho dos indígenas até a morte. Os encomendeiros, né, que na verdade em espanhol é encomenda, né, que era o termo, em que aí tem muito a ver com a igreja. Então, o dono da terra, né, o senhor, ele podia juntar os indígenas, fazer os indígenas podiam trabalhar sob servidão, mas não podia ser escravizado, e o compromisso desse senhor era o quê? Catequizar os indígenas, né? Fazer com que seguisse a linha católica, porque os indígenas tinham a possibilidade de serem salvos, os africanos não tinha a menor possibilidade. Ninguém pensou em trabalho servidão para os africanos, só para os indígenas. Então, por isso ele ganha um status superior com relação aos negros nesse momento histórico. Tudo bem? Ademais, o que é importante entender? Hoje a gente vive no Brasil, embora estejam querendo mudar isso, né? Mas no Brasil em que o Estado, a princípio, é laico. Embora cada vez menos, né? Com diversas políticas aí absurdas que a gente tem visto. Mas naquela época o Estado não era laico. O Estado tinha religião, né? Religião, aliás, até hoje, para vocês saberem, até hoje, para ser candidato à presidência na Argentina, precisa ser católico. Se não for católico, não pode. Sabiam disso? Se não sabiam, saibam agora. Para ser candidato a presidente na Argentina, tem que ser católico. Né? Porque isso é um resquício da união entre Estado e Igreja. Né? E aí, se a gente for falar agora da Europa, né? Sabe que Estado e Igreja na Europa, né? Nessa passagem, nesse início da modernidade, estavam completamente imbricados um no outro. Né? Se for pensar aí, mesmo antes da Revolução Francesa, primeiro estado o clero, segundo estado nobreza, tá certo? E terceiro estado o resto. Né? É assim que se dividia a sociedade francesa e várias outras sociedades europeias. Né? Então, a igreja, maior detentora de terras, de propriedades, né? Enfim, nesse mundo europeu e também aqui nas Américas. Então, não tem... Enquanto tudo que está acontecendo com os indígenas e com os escravos acontece com a anuência, com a concordância da igreja. Né? A igreja é, portanto, racista. As igrejas, na verdade, religiões cristãs que se estabeleceram no país, racismo, condenaram com racismo. Não se opuseram à escravização de corpos negros. É importante saber disso. Né? Mas não sei se isso vai dar polêmica ou não, mas a gente faz o debate depois. Bom, aí tem os perigosos, né? A foto dos perigosos, né? Que são perseguidos, que podem ser corpos matáveis, corpos que podem ser destruídos, segundo esse necro-racista Estado, segundo essas elites. Né? Até hoje, meninos equivalentes a esse são assassinados nas favelas e periferias, são revistados nos ônibus, levam tapa na cara nas favelas e periferias. Né? Aqui está um exemplo de uma etnia africana, outro exemplo de etnia indígena, né? Que, enfim, de maneira geral, sempre muito oprimidos, né? Esses dois aqui, negros e indígenas, representam os inferiores.
os sem alma. Você sabe que, na verdade, eu vou discutir isso no quarta aula, né? Do julgamento de Valladolid, né? Que decidiu que debateu se os indígenas eram humanos ou não. Eu acho que eu já falei isso na primeira aula, mas eu vou aprofundar isso com o texto. É de outro autor, do Ramon Glassfogel, lá na frente. Bom, então esses aqui são aqueles não exemplos, né? Os exemplos são esses, né? Esse aqui ocupa os melhores estratos da sociedade, são bem vistos e bem recebidos de todos os lugares, né? Até de ponto de vista racista, né? Se é uma festa que só tem branco, né? Branco, aí a festa só tinha gente bonita, gente, sabe? Isso é um tipo de racismo que se estabelece em todo lugar, né? E aqui tem os mestiços, né? Que são resultado aí da miscigenação de brancos com negros, com indígenas e por aí vai. Tudo bem? Bom, então, para a gente fechar essa ideia de raça e poder avançar um pouco, né? Então, raça era o principal elemento que constituía as relações de dominação que a conquista exigia, né? Foi uma forma de dar legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista, né? E a ideia de raça situava uns conquistados, né? E outros conquistadores, né? Sabia-se pela ideia de raça que aqui no Brasil está ligada à cor da pele e determinados fenótipos. Bom, tudo bem? Colonização ibérica, então. Então, tentei aqui falar um pouco de escravização de negros e indígenas. Aí tentei fazer aqui explicando um pouco, né? Para a gente poder debater as novas estruturas de controle do trabalho sob o colonialismo. Porque, veja, a conquista das Américas estabeleceu nova estrutura de controle do trabalho. Que cultura foi essa? Principal. Não sei se consegui representar bem aí. Escravidão. É a principal forma de trabalho aqui nas Américas durante o colonialismo. Né? Depois, servidão. Essa servidão com algumas sociedades indígenas. E cabia quem? A possibilidade de pequenos produtores mercantis. Né? Pequena produção mercantil. Que cabia quem? A indígenas e negros? Não. Né? Cabia quem podia exercer essa função? Ou mestiços, tá? Ou mestiços, e esses mestiços, se tivessem a pele mais clara, maior possibilidade. Mais escura, menor possibilidade. E também brancos ex-servos que vieram da Europa. Bom, aí precisa fazer um percurso europeu muito rápido para a gente poder entender isso. Nesse momento histórico, a gente está falando aqui de conquista das Américas, colonialismo, falando aí século XVI, XVII, XVIII, né? Como é que funciona a Europa nesse caso específico, né? Pegar o exemplo francês, que é o exemplo que a gente mais aprende aqui. Não sei por que a gente aprende exemplo francês, eu sei por quê, né? Mas basicamente o exemplo francês, né? Bom, na França, como é que funcionava? Como eu falei para vocês, primeiro e segundo estado, clero e nobreza, e terceiro estado, todo mundo. Nesse terceiro estado, todo mundo, existiam comerciantes, os pequenos burgueses, né, como todo mundo sabe, existiam os servos, né, sob regime de vassalagem, outros, né? Então, esses servos que trabalhavam compulsoriamente para os senhores brancos na Europa, trabalhavam compulsoriamente para eles, né? E, portanto, podiam ser... Tem um livro do Kropotkin muito bom que fala, inclusive assim, esses servos podiam ser chicoteados, açoitados em praça pública, na França, né? Isso vai mudar apenas com a Revolução Francesa, né? Quando eles fazem a Revolução, aí muda esse processo. Até então, há uma total subordinação dos servos brancos com relação aos seus senhores de sangue azul, nobres brancos. Tudo bem? Bom, entendido isso, esses servos, muitos desses servos achavam melhor sair desse modelo de servidão e vir tentar uma vida em um lugar absolutamente novo. Aonde? Aonde? Américas. Tudo bem? Nas colônias. Tudo bem, colônias e Américas. Então, muitos vieram para cá. Né? Muitos vieram para cá. E aqui, por que eu estou explicando esse negócio, fazendo esse ponte com a Europa, a gente poder entender aqui? Porque aqui nas Américas, esses brancos, ex-servos, né? Muitos deles, depois eu posso contar a história com mais detalhes, mas muitos deles vinham fazer essa viagem com dívidas aos senhores, chegavam aqui, tinham que trabalhar, e o Flávio sabe isso muito melhor do que eu, e podiam depois, mas aqui eles podiam trabalhar com pequenos produtores mercantis, por exemplo. E cabe o trabalho assalariado também era destinado para esses brancos ex-servos, que aqui o trabalho assalariado era melhor do que ser explorado, açoitado na própria Europa. Né? Tudo bem? Bom, então, por isso que eu estou... E a reciprocidade
é uma relação clássica, histórica indígena, né? Entre diversas sociedades indígenas. Veja como é que eu não uso o termo tribo, tá? Não usem, por favor. Tribo é um termo depreciativo, tá? Depreciativo e muito eurocentrado, que eu pressuponho que a Europa é a sociedade, né? É povo. O indígena é tribo. O negro é tribo. Não façam isso. Fazer isso é comprar a ideia do colonialismo, do eurocentrismo, tá? Bom, então essas sociedades indígenas, elas trabalhavam muito, aliás, até hoje, né? Quem puder ler o livro do Davi Copenau, por favor, faça. Aliás, tem uma aula, vou fazer uma propaganda agora. Tem uma aula, né, sobre um dos capítulos do livro do Copenau lá no meu canal, que ele explica, né, na verdade eu retomo o que ele explica sobre a reciprocidade entre as diversas sociedades indígenas, né? A troca, como é que era um prazer para eles, né? O Copenau, nem expliquei quem é o Copenau, né? O Davi Copenau, que é uma liderança Yanomami, né? Tá viva aí, uma liderança, e ele escreveu junto com o francês, o Albert Bruce, né? Escreveu um livro sobre a queda do céu, né? E nesse livro espetacular ele foi explicando todo o pensamento Yanomami. É uma coisa linda, espetacular. Eu recomendo demais a vocês. Quem puder, evidentemente, comprar o livro, ler o livro. Quem puder, também pode assistir a aula lá no canal, que apresento lá as teses desse autor. E ele fala dessa reciprocidade entre as sociedades indígenas, né? A troca, né? Produzam uma mercadoria aqui, que, aliás, ele não chama de mercadoria. Ele chama os brancos de povo da mercadoria. Olha, que bacana. Um conceito que o Copenau traz, né? E o que eu utilizo muito, assim, o que eu quero mostrar para vocês, como que a gente pode mudar os referenciais, pegar um referencial indígena, ou então pegar o conceito de quilombismo do Abdias Nascimento, pô. O conceito de quilombismo do Abdias. Olha que coisa maravilhosa. Daqui a pouco a gente pode falar disso, o Flávio é especialista nisso. Olha, o Flávio acho que vai dar aula sobre quilombismo, a gente pode, né? Mas o conceito de quilombismo é maravilhoso. Foi de uma felicidade do Abdias extraordinária. E que representa muito bem tudo isso, uma forma de ajuda mútua, de construção, de algo entre os próprios negros e para além do Estado, para além do que vier para se impor, entende? Bom, enfim. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então vou avançar aqui. Eu quero muito chegar no eurocentrismo, eu estou com medo de a gente não dar tempo de chegar. Vamos lá, vai dar. Então aqui, acho que isso ficou claro, né? Brancos podiam ser governantes, mestiço podia ser assalariados, servos ou estar na escravidão, indígena, escravidão e servidão, e negros, só escravidão, né? Então, o racismo ele foi muito mais intenso contra os povos negros do que contra os indígenas. Eu quero que também vocês compreendam isso. Muito mais intenso. Tá? Por esse motivo estou colocando aqui para vocês. Tá? Claro, não estou querendo desmerecer que os povos indígenas foram assassinados, foram exterminados. Ninguém tem dúvida disso. Né? Mas a própria constituição da colonialidade ou do colonialismo estabeleceu que tiveram algumas aberturas, né, para os indígenas que não foram dadas para os corpos negros. Tudo bem? Bom, então aqui está a colonialidade do poder, né? Bom, eu vou pular isso aqui que eu quero ir um pouco mais. Aqui está uma explicação, dá para ver direitinho? Acho que dá, né? Aqui dos chapetões, né, dos espanhóis, altos cargos nos privilégios, no topo da pirâmide, né, os crioulos, né, que aí o Flávio até falou isso na aula passada, que são os crioulos. Crioulos são os espanhóis nascidos nas Américas. Né? Então aqui, vamos lembrar que o Quijano é um autor peruano, então ele está falando muito mais da colonização na América Espanhola do que na brasileira, embora possa... na América Portuguesa, né? Embora a gente possa trazer muitos elementos para cá também, estou tentando fazer isso, tá? Mas, então, os crioulos, né, são os espanhóis nascidos nas Américas e que também ocupavam lá o altos estratos dessa sociedade. E que depois são eles que vão dominar e fazer a independência criação dos diversos países na América Espanhola, inclusive o Brasil, né? No Brasil, Dom Pedro nada mais do que um filho de Dom João, né? Herdeiro do trono de Portugal, é aquele que vai estabelecer a independência. Né? Então perceba, então a independência não está ligada a um movimento popular, revolucionário, negro, indígena, né? Ou de trabalhadores brancos que viessem a se
contrapor o poder estabelecido. Esse tipo de revolução, que foi ao mesmo tempo decolonial, foi ao mesmo tempo anti-imperialista, anticolonialista, enfim, anti-eurocêntrica, aconteceu onde? Haiti. Show de bola. Que não por um acaso, praticamente não é estudado na nossa universidade, muito menos nas nossas escolas. Não por um acaso. Né? Não por um acaso. Percebam? Então a revolução no Haiti foi uma revolução simultaneamente antirracista e anti-eurocêntrica, anticolonialista, enfim, diversos fatores. Tá? Você sabe qual foi a primeira comuna estabelecida na América Latina? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, na própria Revolução Espanhola, né, houve um processo dos zapatistas, de Emiliano Zapata, aliás, que daí deu o nome de zapatismo, tudo bem? É nome de Emiliano Zapata, que ia em fazenda, libertando os indígenas escravizados, né, e com todo um exército, vamos chamar assim, no sul do México. No norte do México teve Pancho Villa, né, que é uma conotação bastante distinta, né? Nesse interim entre o Pancho Villa, que também fez a revolução, depois, foi muito curioso, né, que ambos se encontram no Palácio de Governo. Tem até uma foto dos dois sentados na cadeira presidencial. Eles tinham distinto, a revolução tinha sido realizada, né? Nesse processo, os anarquistas cumpriram um papel fundamental, sabia disso? Os anarquistas fundaram a primeira comuna no México, que foi chamada a Baixa Califórnia, né? Então, quando os irmãos Flores Magón, lá no México, aliás, o movimento anarquista no México, o Flores Magón era indígena, tá? Só para a gente poder entender. O que Flores Magón... Bom, não era aula isso, mas a gente vai falando. O que Flores Magón falava assim? Eu não preciso explicar o socialismo para os indígenas mexicanos. Eu não preciso explicar o que é anarquismo para os indígenas mexicanos. Porque eles já praticam o anarquismo aqui há milênios. Flores Magón disse isso, e até em livro, tá? Quem quiser também tem um livro de Flores Magón muito bom. E aí, essa força, né, porque na verdade sim, houve uma consonância entre luta do Emiliano Zapata no sul, Pancho Villa no norte, dos sindicatos de trabalhadores mexicanos, e esse praticamente no âmbito anarquista, né, influenciados muito pelo anarquismo. Dizem que, inclusive, o próprio Emiliano Zapata tinha uma relação muito forte com os anarquistas, né? E daí, dessa ideia da salvação. E, veja, tanto é que eles fizeram a revolução, eles sentaram na cadeira presidencial, mas eles não se estabeleceram como presidente ou qualquer coisa no próprio México. Eles voltaram para suas terras. Não quiseram ocupar o Estado e gerir o Estado a partir dali. Então, o caso mexicano, quando o Emiliano Zapata está fazendo isso, claro, tem a ampla participação indígena, né? Ampla participação indígena, mas são contextos diferentes. Né? E ali não foi uma revolução antirracial, propriamente igual foi a haitiana. Né? Claro, que tem um componente de tirar os governantes brancos, colonialistas, etc. Mas não teve um componente de todo... Na verdade, no Haiti foi brancos contra negros, ou negros contra brancos. Uma libertação total e completa. Né? E assim, depois disso, foi até bastante curioso que os representantes do Haiti... Vocês sabem que a Revolução Haitiana está acontecendo simultaneamente com a Revolução Francesa. Né? E aí, representantes haitianos foram para a Assembleia Nacional, na França, né? E dizer, olha, nós somos independentes. E por incrível que pareça, naquele momento histórico, a Assembleia Nacional aceitou e decretou o fim da escravização no Haiti. Percebam? Decretou o fim. Claro, isso depois foi revertido, assim que os montanheses saíram do poder, né, com a queda do Robespierre, enfim, o sacrifício do Robespierre, a escravidão foi retomada. Agora, os senhores brancos nunca aceitaram, os senhores franceses que perderam, nunca aceitaram, e por isso deram maior apoio para os girondinos para reverter o processo revolucionário. Né? Isso está no meu livro agora, que eu estou escrevendo, fazendo um spoiler aqui, livro sobre esquerda e direita. Como eu discuto lá a questão francesa que nasceu o conceito de esquerda e direita, eu faço a discussão sobre Haiti, Revolução Haitiana, porque a minha interpretação sobre esquerda e direita tem que ser decolonial e libertário, portanto eu dou um papel central para os movimentos negros,
Enfim, é um spoilerzinho para ver se vocês um dia vão se interessar pelo livro e posso dar uma aula aqui. Mas é um pouco disso, então, por isso para entender esse processo. E no México tem um levante, sim, um levante indígena, mas que não tinha lá nos panfletos, nas ideologias, nas questões, pelo menos eu não tive acesso, né? Embora Flores de Magon tivesse falado isso que eu passei para você, não tinha uma conotação indígena totalmente contra todos os outros, porque tinha apoio de sindicatos, tinha setores brancos que também estavam nessa revolução. Tranquilo? Então, beleza. Gente, vou avançar. O que o Quijano também traz aqui? Né? O Quijano fala que vários exércitos latino-americanos eles foram combater o Haiti. Que imagina se a ideia do Haiti, da Revolução Negra no Haiti, viesse para o Brasil, por exemplo. Se o Brasil fizesse a mesma coisa. Né? Uma Revolução Negra, anti-escravista, anticolonialista, enfim, tudo aquilo que representa o eurocentrismo. Deixa eu avançar um pouquinho, depois você, pode ser? Depois você coloca essa pergunta no final, senão eu não consigo avançar aqui um pouco mais. Bom, vamos lá, gente. Estão aqui umas fotinhas bem rápidas, assim, que representam os brancos, né? O poder dos brancos, como os colonizadores, etc. Né? Até hoje, onde branco trabalha, sempre os melhores empregos, né? E onde estão os indígenas, né? Os indígenas aqui escravizados, né? Ou então os negros aqui também escravizados, né? Os indígenas atualmente também aí trabalhando no campo de maneira bastante rudimentar, os escravos, né? Os negros escravizados também aí no colonialismo, e hoje uma negra como empregada doméstica. Então a gente tem aí essas representações, que aí eu acho que o Flávio colocou aqui muito bem, são representações coloniais ainda. E aí o que eu quero, vamos ver se a gente consegue atingir aqui o primeiro objetivo da aula, assim. Esses princípios que determinam corpos negros e indígenas como inferiores, incapazes e que não são dignos sequer de bons salários, de bons empregos, de lugar de comando, né? Isso que vem do colonialismo, isso permanece até os dias atuais? Sim. Se permanece, a gente dá o nome disso de colonialidade. Ou seja, colonialidade significa os princípios do colonialismo que permanecem até os dias atuais, embora o colonialismo formalmente tenha acabado. Né? O colonialismo acabou quando as colônias viraram estados independentes. Né? O colonialismo acabou com as supostas independências estatais aqui nas Américas. Né? Então, ou seja, embora tenha acabado o colonialismo, não acabou com a discriminação por raça. É isso que eu acho que a gente pode aqui fechar, né? Bom, então a ideia de que o trabalho pago, né, é um privilégio dos brancos, né? Então vou até pular para tentar um pouquinho mais rápido, né? A inferioridade racial dos colonizados implicava que não eram dignos de pagamento de salário, já falei um pouco disso. Aqui estão todas essas fotos juntas, né? Cada forma de controle do trabalho esteve articulada com uma raça particular. É importante entender isso. O trabalho também entendido como um controle, uma forma de controle, tá? Que elas compreendam isso também. Porque, na verdade, não trabalhamos para nós mesmos. Não trabalhamos e aquele produto daquele trabalho pertence a nós ou ao nosso coletivo. Normalmente, o produto do nosso trabalho pertence a um patrão, ou pertence ao Estado, ou pertence, ao latifundiário. Alguma coisa nesse sentido. Isso não tem maior aberração do que essa. Isso é uma aberração e é isso que essa é a principal característica do capitalismo. Que, aliás, não existiria capitalismo nos moldes como existe, difícil dizer que existiria, sem colonialismo. É importante entender que essa literatura há um casamento, há uma interpretação de que colonialismo, modernidade, capitalismo caminharam juntos, tá? Vou explicar isso, não sei se é agora. Bom, tem um papel particular para os mestiços, eu vou pular um pouquinho. O caso dos indígenas, né? Teve aquele momento de extermínio deles, e depois eles foram moldados para o regime de servidão, mas não deixaram com que eles passassem para o regime de trabalho assalariado. Ficaram sempre no regime de servidão, uma discriminação. E os negros, pior ainda, nem para o regime de servidão puderam passar.
sempre nesse regime da escravização. Tudo bem? Claro, tirando os mestiços. E aí você vai ter alguns poucos negros, que o próprio Quijano traz, enfim, outros autores traz, o Flávio traz isso, alguns poucos negros que são mestiços, portanto, de pais, normalmente pais brancos, com mestiçagem com mulheres negras, que ocuparam determinados lugares, postos superiores na nossa colonialidade. No Brasil, por exemplo, tem vários exemplos disso, o Flávio tem vários exemplos assim. Agora, negro que não fosse mestiço, praticamente impossível, né? Não totalmente, mas é para... Veja, claro, a gente pode citar, posso citar 2, 3, vai citar, mas sempre vai citar um ou outro, mas vai ser exceção. A regra é a exclusão. Tudo bem? Para a gente poder entender isso. E aqui, o princípio que eu trouxe para vocês, outro gráfico, esse gráfico aqui é atual, né? Do rendimento médio real por cor e por raça, entre 2012 e 2017. Não deu para atualizar ainda por conta do IBGE ainda não saiu os últimos dados. Veja aqui, os dados, em laranja está a média salarial dos brancos, 2.736, e aqui em azul, né, preta, e aqui em roxo, parda, 1.537, 1.529, quase a metade, né? Ou seja, um corpo preto, corpo pardo, recebe quase a metade de um corpo branco. Tudo bem? O que é isso? Isso aqui significa, isso é uma colonialidade. Deixa uma outra colonialidade. A questão racial e a média com salários. Tudo bem isso? Tá? Ou seja, é um resquício do colonialismo. Bom, aqui eu trouxe alguns conceitos para a gente poder pensar, né? Eu entrei na turma da graduação, eu fui explicar o conceito de governança, né? Que é um conceito que eu criei e tudo mais, de governanças institucionais e governanças sociais. São 5 governanças institucionais e 10 governanças sociais. Mas aí, quando eu entrei na apresentação para eles, foi quase... Acabou a aula, que eu não deu para fazer as outras discussões. Então, eu vou tirar, de repente, um dia de aula, se der tempo, eu venho aqui, faço a apresentação desses conceitos para entender essas colonialidades. Hoje eu quero falar um pouco de epistemicídio, né? Então, conceito para a gente entender. Epistemicídio foi um conceito que foi criado pelo Boaventura de Souza Santos, né? Acho que isso todo mundo sabe, né? Para caracterizar... Veja, o Boaventura, ao criar esse conceito, não tratou dele de maneira racial. Quero que vocês compreendam isso. Não colocou a questão racial como centro desse debate. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar esse conceito dele, mas vou colocar a questão racial. Tudo bem? Bom, então o conceito, a princípio, Boaventura, o conceito de epistemicídio é tudo que é produzido fora da universidade é rejeitado. Todo saber produzido fora da universidade é rejeitado. O que eu quero mostrar, quero dizer para vocês é o seguinte, que para além disso, os saberes, mesmo saberes produzidos dentro da universidade, claro, fora não tenha dúvida, mas aqueles saberes produzidos por negros, por indígenas, e aqui a gente pode incluir por anarquistas, por exemplo, são prontamente rejeitados. Prontamente rejeitados. Historicamente rejeitados. E aí eu faço um desafio aqui, duvido, que vocês tenham tido, tenham lido, nas escolas, ou tenham passado para vocês autores referenciais negros ou indígenas, ou anarquistas. Não passou. É o que eu chamo de triplo epistemicídio. Triplo epistemicídio. O anarquismo é sempre a pior coisa do mundo, embora ninguém nunca tenha lido. Os negros também representam o mal. É quase que a representação do Haiti. E os indígenas representam uma cultura absolutamente inferior, que deve ser desconsiderada, não pode ser levada em conta. Uma cultura preguiçosa e por aí vai. Percebam? Então, epistemicídio nesse sentido. Bom, então o colonialismo significou um epistemicídio. Uma destruição das culturas, dos saberes, das cosmogonias, de povos indígenas e negros e africanos. Tudo bem? Etnocídio. O colonialismo significou o assassinato, o extermínio e a escravização de diferentes povos negros e indígenas. E a escravidão, que não precisa mais dizer. Tá? Então, tudo isso como efeito do quê? Efeito da criação da ideia de raça. Como abstrato e o racismo como concreto. Tudo bem? Deixa eu avançar mais um pouquinho, que eu quero ir para o debate para ouvi-los aí. Deixa eu avançar. Quero ir logo para o eurocentrismo, que eu acho que é a coisa mais importante. Ah, tá. Fala muito rápido aqui da colonização britânica.
O que o Quijano traz da colonização britânica, né? A gente aprende lá na escola, né, no ensino médio, que teve colonização de povoamento e de exploração, né? Aquele binômiozinho bem eurocentrado, né? Esqueçam isso. Esqueça esse negócio, né? Então, o que tem... Quer dizer, o que eu quero trazer... O Quijano traz uma coisa muito interessante, que o David Graeber, que é um autor estadunidense, né, também já tinha trazido, aprofundou isso lá, mas o Quijano trouxe aqui de uma maneira também bastante interessante. Eu vou tratar dessas duas perspectivas. A primeira é que os colonizadores brancos, lá naquilo que se formou nos Estados Unidos, né, brancos eram livres. Razões óbvias, né? Então, voltando àquele que eu expliquei a vocês no início. Muitos servos, né, europeus, regime de servidão, saíram, era melhor vir para a América e construir sua vida lá. Muitos deles pagavam, tinham senhores que bancavam suas passagens, tá, da Inglaterra ou de outros países da Europa para os Estados Unidos, e lá, por exemplo, o acordo é tipo, você tem que trabalhar para mim durante 7 anos, e depois você fica livre. Então, muito aconteceu nesse sentido. Quando se formou as sociedades brancas nas Américas, lá na colonização inglesa, né, o que? Tinha os indígenas. Os indígenas lá foram tratados, não foram acoplados na sociedade como sob a forma de servidão. Eles foram tratados como nações estrangeiras, inimigas. Por isso, nos Estados Unidos, há um extermínio mesmo dos indígenas. Aliás, os filmes de Hollywood mostram isso. Eu não sei se ainda passa, mas quando eu era criança mostrava muito isso, né? Era Forte Apache, né? Nem se fala. Forte Apache com... Não era tua época, não, né? Oi, cara de pau ele. Ei, tá certo, tá certo. Aí o Forte Apache, né? Eu sou doutorão. Eu acho que eles nunca viram, eles não tiveram isso. Hoje não tem mais isso. Mas tinha filmes, né, de Hollywood, em que o branco é o mocinho e o indígena é o bandido, né? Eles conseguem fazer as coisas absurdas, né? Eles conseguem fazer... Os brancos estão chegando, estão tomando as terras dos indígenas, mas os bandidos são os indígenas, né? E aí, conforme... Igual, aliás, aqui uma parêntese, né? O filme que inaugura a indústria Hollywood, né? Aquele autor branco que se pinta de negro, né? E é o vilão do filme que persegue uma menina branca para estuprar a menina branca, e a menina branca prefere pular do precipício a ser estuprada pelo negro. É assim que se forjou a imagem do negro no cinema estadunidense. Tá? Oi, alguém falou? O quê? É isso. O nome do filme é exatamente esse. Percebam como que se construiu. É por isso que o racismo tão exacerbado. Aliás, Abdias Nascimento fez isso aqui, né? Contém, né, teatro experimental do negro, né? Ele, ao ver isso, esse tipo de teatro na Argentina, depois o Flávio vai aprofundar isso lá, ver esse tipo de teatro na Argentina, que atores brancos se pintavam de negros, ele falou, não, isso é um absurdo, a gente vai ter que criar o TEM e formar atores negros que possam representar e que não sejam caricaturados, né, desta maneira, né? Percebam? Então, assim, aqui, veja, tudo isso está em volta de um eurocentrismo, tá? E os africanos, né, subhumanos, escravizados, enfim, os africanos sim, lá, mas sempre tratados como inferiores naquele lugar. Finalmente cheguei no eurocentrismo, onde eu queria, que eu acho que é mais profundo, quero tratar com vocês. Então vamos lá, eurocentrismo, né? Mapinha aí, clássico, Europa como centro do mundo, né? Quem domina o mundo cria um mapa, né? Quando os árabes, os muçulmanos se achavam o centro do mundo, eles fizeram o mapa com eles no centro do mundo e por aí vai, sempre é assim, né? Então a própria construção do mapa é uma construção arbitrária, né? Então a Europa ali como centro do mundo. Beleza. O que é a Europa? O que significou a Europa, né? Eu quero fazer com vocês aqui, olhar aqui no sentido horário para a gente poder entender e ver se a gente caracteriza isso bem, né? Primeiro ponto, formação do Estado moderno europeu. Eu vou trazer esse debate com vocês aqui profundamente com o texto do Ramon Glasvogel daqui a 15 dias, 15 ou 21 dias, tá? Trazer para aprofundar isso. Mas vou falar muito rapidamente. A formação do Estado europeu, e aí estou falando de Espanha e Portugal, tá? Formação desse Estado, ela acontece, como que acontece isso? Ela acontece, primeiro, citar o caso da Espanha, né? Que é a que a gente está um pouco discutindo aqui. A Espanha conquista o território chamado de Al-Ândalus pelos muçulmanos.
Al-Ândalus era habitado por muçulmanos e por judeus, tá certo? Então, essa coroa espanhola, unificada com a igreja, fala, vamos conquistar esse estado, vamos conquistar esse território. E aí parte para a expulsão e a conquista, e acaba com os sultanatos que existiam na região do sul da Espanha, chamada pelos muçulmanos de Al-Ândalus, tá? Bom, essa conquista estabeleceu, quero que vocês entendam para ver como é que vai fazer sentido. Estabeleceu um único território para a Espanha, um único território, que só podia professar uma única religião, que era cristã. Todos os muçulmanos, ou muçulmanos e judeus, ou foram expulsos, ou tinham que se converter ao cristianismo. Aí são considerados novos cristãos. Tudo bem? Ou tinha a conversão, ou era expulso. Então era um único território, uma única religião, um único governo. Porque existiam vários governos no sul. Então esse governo foi centralizado em um único. Tá? Um único território, um único... Vamos lá, para a gente não se perder. Um único território, um único governo, uma única religião e uma única língua. Obrigou-se a falar esse que hoje, depois se convencionou, chama por espanhol. Tá? O castelhano, né? Depois obrigou-se as comunidades do sul a falar a mesma língua. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês compreendam no modo geral? Aqui está se estabelecendo, a gente podia puxar um outro quadrinho, né? Se eu pudesse fazer aqui automático, né? Um outro quadrinho que seria a imposição do Estado, formação do Estado moderno europeu, é a imposição do uno, que não aceita o diferente, não aceita o diverso. Tudo bem? Quero que vocês compreendam isso. Entender isso é fundamental para entender o restante do processo. Tá? A imposição do uno. Bom, em detrimento do diverso, do plural. Daí, depois da expulsão, depois da conquista de Al-Ândalus, o Estado espanhol vai proceder à conquista das Américas. Tá? Na conquista das Américas, os soldados espanhóis já estavam acostumados, já tinham feito o quê? Extermínio e expulsão de muçulmanos e judeus daqui. Então eles chegaram nas Américas com o mesmo princípio de extermínio, de expulsão e de conquista do território. E nesse território que eles chegaram, eles tinham que impor o quê? Sua mesma, uma única religião, única cultura, única língua, sob domínio de um único Estado. A ideia do uno, de novo. Tudo bem? Não há espaço para o diverso, para o pluri. Essa ideia do uno, ela é muito cristã, muito católica, muito cristã de modo geral. Porque estabelece uma dicotomia entre o bem versus o mal. Que, aliás, vai fundar os próprios filmes de Hollywood que a gente acabou de falar aqui. O bandido versus o mocinho. Maniqueísmo, binarismo, dualismo. Tem vários conceitos que ele trata esse mesmo fenômeno. Tá? De não aceitar o diferente plural. Bom, da conquista das Américas, e aí você tem o procedimento do colonialismo, que é tudo isso, que é a aplicação disso nas colônias. Tudo bem? E aí a gente já falou bastante do colonialismo. Tá? Esse colonialismo estabelece a Europa como centro do mundo, mas não é só a Europa. É a Europa e todo o seu saber, toda a sua cultura, enquanto centro do mundo. E o seu saber, a sua cultura, é de superioridade com relação aos povos indígenas e negros. Superioridade. Dentro do binarismo, do bem versus o mal. Do uno, que não aceita o diverso. Né? É desta maneira que se constitui aquilo que a gente pode chamar de maneira muito mais ampla, vou passar o próximo slide, muito mais ampla, que foi o quê? O eurocentrismo. Tá? Aí eu vou explicar agora nesse slide aqui o eurocentrismo. Tudo bem? Como que o eurocentrismo ele é irradiado? Bom, eu quero compreender que o eurocentrismo significa uma composição do colonialismo, da modernidade, da imposição do racismo, da ideia de raça, do capitalismo, de uma nova divisão racial do trabalho. Tudo isso, quero que vocês compreendam tudo isso, junte tudo isso, tá? Bom, quem irradia o eurocentrismo? Estado. Aquele mesmo Estado do UNO, que eu falei para vocês. Estado moderno europeu. Que não por um acaso eu chamo de
necro-racista Estado. Necro-racista Estado. Eu tenho um artigo que eu escrevi, está na revista nossa, Estudos Libertários, para quem quiser. Eu mostro como que o necro-racista Estado brasileiro, no caso estou falando do brasileiro, ele herdou o DNA do necro-racista Estado moderno europeu, que tinha como sua essência o racismo. Tudo bem? O eurocentrismo. E tudo isso que a gente vai tratar aqui. Então, o eurocentrismo é irradiado pelo Estado, pela Igreja. O eurocentrismo está associado ao cristianismo, no caso. Até hoje, inclusive, não se aceita não só as religiões afro, todas as cosmogonias afro, não se aceita as cosmogonias indígenas, não se aceita as muçulmanas também, são sempre taxados como algo outro, né? Como ruim, como mal, perigoso. Né? Então, aqui, e veja, aqui eu quero tratar um pouquinho desse aqui, e com o militarismo eu quero tratar um pouco juntos com vocês. Então é o seguinte, quando se estabelece igreja e militarismo, quero que vocês compreendam o seguinte, o que está pressuposto também ali? A ideia de hierarquia, patriarcado. Tá? Não à toa, só homens podem ocupar altos status da igreja. Isso é patriarcado puro na prática. Tudo bem? Mulheres são alijadas desse processo. Aliás, antes da conquista das Américas, milhares de mulheres na Europa, mulheres brancas, foram queimadas vivas pela Inquisição, acusadas de bruxaria. É importante entender isso. Por quê? Por esse Estado e por essa igreja. Por quê? Porque essas mulheres representavam o poder das comunas europeias. E essas comunas europeias não podiam ser geridas, gestadas por essas mulheres. Essas mulheres não queriam se subordinar aos ditames da igreja e do Estado que estão juntos. Aí tem um livro da Silvia Federici muito bom, o próprio Ramon Gosfogo, eu vou trazer isso para vocês na próxima aula, que desenvolve esse processo aí com mais detalhes, mas não vou me aprofundar aqui agora, tá? Mas quero que vocês compreendam isso. Aqui se estabelece hierarquia, disciplina, autoridade, tudo bem? Hierarquia, disciplina, autoridade, e aqui você vai ter uma militarização da sociedade. Eu gosto muito da frase do Frantz Fanon. Quem conduziu o colonialismo, né, na ponta de lança do colonialismo, quem foram? Os militares. Eram os militares com a ponta do sabre que faziam com que corpos negros fossem obrigados a trabalhar produzindo riqueza para corpos brancos. Sem militarismo não existe esse processo. Sem militarismo, e a igreja justificando tudo isso. Justificativa ideológica aqui. E aqui é a prática disso da imposição do quê? Do medo. Aliás, aqui também se impõe o medo. O medo. A punição, aqui e aqui. Na verdade, militarismo... Aliás, tem dois conceitos que eu trabalho, né? Na verdade, eu criei um conceito de igrejismo, né? E estou trabalhando com o conceito de militarismo, com algumas especificidades, para explicar colonialismo, colonialidade e etc. Enfim, eurocentrismo. Depois, enfim, a gente pode também discutir, mas não vou avançar agora. Mas igrejismo e colonialismo, como eles têm muitas coisas em comum. Muitas coisas em comum. Militares, aliás, não à toa, a gente pode perceber em determinados governos pelo mundo uma associação entre bases sociais que eu chamo de igrejistas e militaristas, apoiando governos autoritários, hierárquicos, discriminadores, patriarcais e racistas. Não à toa. Essa associação aqui está desde as cruzadas, pelo menos. Desde as cruzadas. Na verdade, as cruzadas eram expedições militares igrejistas que iam para, chamada Terra Santa, tomar, matar, exterminar muçulmanos e judeus. Bom, e aqui, outro fator de divulgação desse eurocentrismo estão as universidades e nossas escolas. Tá? Universidades e escolas. Por quê?
por razões óbvias, né? Quem é de ciências sociais ou quem é de filosofia que sabe muito bem o que é isso. O que é ler, obrigatoriamente, praticamente, todos os autores brancos, europeus, patriarcais, capitalistas, muitos deles racistas, proprietários de escravos, etc. Aliás, temos que colocar a faixa de novo lá, que John Locke era proprietário de escravos, hein? A gente tem que colocar, a faixa está ali. Se quiser, a gente sai daquela aula e coloca lá de novo. Eu acho importante marcar esse lugar aqui com isso. É importante dizer isso. É importante ter uma faixa ali dizendo fora racistas. É importante ter uma faixa ali quilombo do IFIX. E que John Locke era proprietário de escravos. Entende por que nós colocamos aquela faixa ali? Porque esse lugar aqui é um lugar irradiador do eurocentrismo. Quais desses autores eurocêntricos, discutidos aqui na filosofia e nas ciências sociais, e em parte também na história, que colocam o racismo no... Tirando o Flávio, claro, né? Que colocam o racismo como centro do debate. Aonde que vocês veem? Com que autoridade essas pessoas colocam? No instituto que tem 78 professores, 3 negros. Não tem nem autoridade para fazer isso. Percebam? Bom, agora tem uma relação entre eurocentrismo e capitalismo que eu não falei ainda com vocês, né? Então, aqui, para a gente poder entender, colonialismo, bom, os conceitos, deixa eu ver, colonialidade do poder, né? Como que se forjou o eurocentrismo. Então, aqui você tem o colonialismo, agora eu falo do ponto de vista econômico, tudo bem? Já peguei o ponto de vista das ideias, ponto de vista, de modo geral, do eurocentrismo, vou pegar o ponto de vista econômico, como é que se faz esse eurocentrismo. Colonialismo, controle do ouro e das mercadorias produzidas gratuitamente por escravizados. A Europa, aí Henrique Dussel, né? E o próprio Henrique Dussel faz vários estudos sobre isso, o próprio Quijano já fez estudos sobre isso. A Europa, antes da conquista, não era o que não era nem Europa, né? Até a região que se convencionou depois de chamar de Europa, não tinha o poder que tem hoje. Né? Não tinha o poder que tem hoje. Porque ela não estava nem no eixo central do comércio mundial. Não estava. Ela só consegue isso depois da conquista das Américas. Por quê? Com base no trabalho escravo, controle do ouro, da prata, dos metais preciosos, controle de terra sob trabalho escravizado, aí ela começa a ter o controle do comércio mundial. Aí ela parte para a monetarização do mercado mundial. E vem transformando tudo em mercadoria. Eu quero a gente pensar aqui um pouco. Karl Marx escreveu no Capital, particularmente no capítulo 24 do Capital, que o capitalismo se forjou como? A partir do quê? Do cercamento dos campos. Na Europa. Cercamento dos campos. Falar um pouquinho disso só para a gente poder entender a diferença da nossa interpretação. Então, para o pensamento marxista, ocorreu o cercamento dos campos, que significou a expulsão do campesinato do campo. Para entender isso, tem que saber que antes existiam as comunas na Europa. Isso, aliás, pouquíssimo dito na literatura, praticamente não se fala disso. A existência das comunas europeias, que muitas dessas mulheres acusadas de bruxaria eram liderança dessas comunas. Tá? Então, essas comunas eram terras comuns, onde as pessoas produziam e cultivavam e distribuíam tudo de forma igual, não tinha um governo pré-estabelecido. Tá? Depois, essas comunas foram destruídas, né? Foram apropriadas pelos senhores, com o apoio do Estado, da Igreja, né? Apropriadas. Esse campesinato foi expulso do campo e teve que rumar para a cidade. E sem a terra, que é o sustento principal para todos nós, precisamos de alimento. Onde a gente tira o alimento? Né? Da terra. Feijão, arroz que a gente come sai da terra. Né? Sem a terra, essas pessoas foram descoladas do seu meio de subsistência clássico e obrigadas a quê? Vender sua força de trabalho. Essa é a interpretação tipicamente marxista. Tem algum erro aí? Nenhum. Tá? Então, essa grande oferta de mão de obra dos antigos comunados e também da expulsão do campesinato do campo dos antigos servos das terras dos senhores feudais, que essa grande oferta de mão de obra possibilitou o desenvolvimento do capitalismo segundo Marx. Não problema aí? Nenhum.
Só tem qual é o ponto que o Marx não pôde fazer, porque também era alemão, não tinha como fazer. É entender que a conquista das Américas, que está fornecendo ouro e prata, que está fornecendo ouro a prata sobre trabalho escravizado, que está financiando a indústria na Europa. Que está financiando a indústria na Europa. Então, veja, esse controle do comércio mundial, monetarização do mercado mundial, e controle, o K significa capital, tá, gente, em economia. Controle do capital comercial, do trabalho, dos recursos de produção no mercado mundial, forjou o eurocentrismo. Tá? Deu esse status de poder pro eurocentrismo, e detrimento de outros grandes, vamos dizer assim, grandes povos que tinham grande cultura, como China, como, enfim, diversos outros pelo mundo. Tá? Então, o eurocentrismo foi... Ademais, o eurocentrismo aqui destruiu povos que tinham... tá, outro ponto que o Quirrano traz que é muito importante, sobre a modernidade. Quando se fala em modernidade, a princípio o nome modernidade nos traz o quê? Modernidade é positiva. O cara é moderno, o cara está avançado, é sempre bom. Né? Nós aprendemos modernidade como algo bom. Mas modernidade está ligada ao colonialismo. Aí a pergunta é simples. Modernidade é boa para quem? Para os europeus. Para os povos negros e indígenas, não. Porque foram escravizados para possibilitar a modernidade. Isso eu quero que vocês compreendam. Veja como é que a gente está mudando a chave completa, mudando a chave de interpretação de diversos conceitos que nos passaram. Porque esses conceitos estão sempre pautados pelo eurocentrismo. A modernidade foi ótima para a Europa, foi ótima para os povos brancos, foi ótima para os governantes brancos, mas foi péssimo para quem foi escravizado, ou não? Foi péssimo para quem teve suas terras, seus territórios tomados, como os indígenas. Aliás, é o que o Quirrano traz, eu tenho que falar antes que eu esqueça. Modernidade se dá a ideia de inovação, né? Inovação científica e tecnológica. O que a conquista das Américas possibilitou foi a destruição dos povos e das culturas astecas, incas e maias, que tinham avanços extraordinários em vários campos da medicina, da ciência e por aí vai. Destruição. Então, modernidade não pode ser associada, primeiro, é um equívoco associar a modernidade a um avanço científico e tecnológico europeu. Percebam? Isso eu também gostaria que vocês materializassem. Tá? E aqui, bom, centro do capitalismo que era aqui no Mediterrâneo, né? E depois da conquista das Américas muda aqui para esse Atlântico Norte, aqui, tá? Atlântico Norte virou o grande eixo comercial, né, no mundo. A relação entre conquista das Américas e capitalismo, portanto, o que a gente pode ver aqui, né? Então, conquista das Américas, colonialismo e capitalismo caminham juntos, agora a gente já posso dizer isso para vocês, não pode caminhar juntos. Novas estruturas de controle do trabalho, tá? Aquelas que eu já falei para vocês, divididas por raça, tudo bem? Estrutura de controle do trabalho dividida por raça, tem que entender isso, tá? Mercado mundial, a partir da escravização dos corpos negros, né? E distribuição das mercadorias pelo mundo, feita pelos europeus. E aí eles vão ganhar o protagonismo, né? Então, dois processos históricos foram responsáveis pelo novo padrão de poder. Codificação das diferenças entre conquistadores e conquistados, segundo a ideia de raça, e a articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos e produtos em torno do capital e do mercado mundial. Tá? Desde agora a gente está falando já da colonialidade do poder. Tá? O eurocentrismo, a modernidade, o capitalismo, percebe? Racismo, colonialismo, faz parte do quê? Da colonialidade do poder. Então aqui nós temos um novo padrão de poder mundial, né? Então, novo padrão de poder mundial, novas intersubjetividades mundiais, no caso. Então, esse processo implicou numa colonização das perspectivas cognitivas dos povos colonizados.
Tudo bem? A gente já falou um pouco disso. Todas as populações foram reidentificadas a partir da Europa e incorporada ao sistema mundo. Elas foram reidentificadas a partir da visão europeia. Não em respeito à visão do outro, porque a perspectiva europeia não é de respeitar o outro. Essa perspectiva da igreja, do Estado, dos militares, foi de impor ao outro a sua cultura, destruindo a do outro. Tá? Por isso aqui, foram criadas, nesse sentido, África, Ásia, Oceania, como novas identidades modernas. Esses conceitos também foram criados nesse momento histórico, e não existiam. Foram criados ali. Né? A Europa incorporou todas as produções culturais, experiências, histórias e intersubjetividades existentes no mundo como parte do padrão de poder mundial, que é a colonialidade do poder eurocêntrica que está sendo estabelecido. E a partir da sua régua, o colonizador mediu os níveis de cultura, política e intelectualidade dos povos. A partir da régua eurocentrada, europeia, fala assim, não, você, nesse povo aqui, o Yorubá, não, é um povo avançado, não é um povo avançado, é um povo, entende? Não, agora não veio o Yanomami, a régua eurocentrada. A partir da minha visão, estabeleço sobre os outros. Que é muito autoritária, né? E aqui, eurocentrismo, expropriação e aniquilamento. Aqui em cima está escrito eurocentrismo, tá? Bom, então, expropriação e aniquilamento. Aquilo que vocês falaram lá no início da aula. Expropriação e aniquilamento do modo de vida, das culturas, da produção de conhecimento, do seu universo simbólico e dos seus padrões de produção de sentidos. Expropriação e aniquilamento. Tá? O eurocentrismo constituiu isso. E aqui o eurocentrismo, papel do capitalismo e do igrejismo. Forçar os colonizados a aprender a cultura dos dominadores, forçaram a aprender a cultura dos dominadores em tudo que fosse útil para a reprodução da dominação, seja no campo da atividade material, tecnológica, como da subjetiva, especialmente religiosa. É este o caso da religiosidade judaico-cristã estabelecida nesse nosso mundo eurocentrado da América, né? Eurocentrismo como imposição cultural. Todo esse processo implicou, no longo prazo, uma colonização das perspectivas cognitivas, dos modos de produzir ou outorgar, né? Cara, vou embolar aqui daqui a pouco. Outorgar. Ih, cara, me perdi. Outorgar sentido aos resultados da experiência material ou intersubjetiva do imaginário do universo, das relações intersubjetivas do mundo, em suma, da cultura, né? Então, como uma imposição colonial. Eixo do eurocentrismo, né? Expropriação das populações colonizadas e subjugação dos povos, repressão de todas as formas de produção e conhecimento dos povos colonizados e imposição da cultura do dominador aos povos colonizados. Isso aí em resumo. E aí tem, aqui, né? Só para a gente poder entender, não vou nem ler lá em cima. Povos colonizados, evolução, europeus. Na ciência política em particular, né? Tem uma escola chamada Escola da Modernização, que poderia também ser chamada de Escola do Eurocentralismo, ou do Eurocentrismo, melhor dizendo. Né? A Escola da Modernização, a interpretação da Escola da Modernização é que todos os povos deveriam caminhar no sentido de se transformar em povos europeus, no sentido de imitar a Europa. A Europa era o avançado, é o científico, é o melhor, é o ideal. Então você tem que avançar para lá. Isso aqui são todos povos colonizados subjugados, tá? Criar-se a ideia de uma escala evolutiva combinada na Europa, de forma binária, Europa e não Europa. E daí a gente tem o binarismo, que a gente falou um pouco no início, né? Etnocentrismo, eurocentrismo, dualismo, binarismo. Não Europa e Europa. Não Europa inferior, errado, primitivo, mágico, mítico, irracional, tradicional, atrasado. Europa, superior, correto, civilizado, científico, racional, moderno. Faz sentido para vocês isso ou não? Bom, se essa aula que eu estou dando aqui não fizer sentido para aquilo que vocês compreendem, ou já aprenderam, já ouviram, aí realmente não vale a pena. É por isso que eu quero ouvi-los muito. Eu quero saber se faz sentido isso. Se em alguma medida vocês já se depararam com esse tipo de interpretação. De que a Europa é civilizado e de que o não Europa é o primitivo. É tribo.
Tá? Isso é importante para mim. E aí, novo padrão do poder mundial. Agora a gente está conseguindo entender o que é a colonialidade do poder. Tudo bem? Agora a gente já tem elementos para a gente entender isso. Colonialidade do poder. Forjada pelo colonialismo, conquista das Américas, superioridade, né? A partir da ideia de raça, que leva ao racismo, a divisão racial do trabalho e vai, inclusive, remodelar a dominação patriarcal. Porque a dominação patriarcal não é um fruto do colonialismo. Ela já existe na Europa pré-conquista das Américas. Por aquilo que eu já falei para vocês, né? Os homens brancos europeus podiam ocupar espaço no Estado, podiam gerir empresas, indústrias, as mulheres não. As mulheres subordinadas. Na Europa. Né? Mas essa questão aqui racial, ela vai cortar aqui. De que maneira vai cortar? Se a gente estabelecesse aqui uma hierarquia agora, entre homens e mulheres, e atravessasse gênero e raça, como é que ficaria essa brincadeira? Topo. Homens brancos. Segundo, mulheres brancas. Terceiro, homens negros, mulheres negras. É isso. Todos os números hoje no Brasil, referendam isso. Aliás, tem uma aula que eu dei lá sobre o texto da Maria Lugones, Colonialidade de Gênero, em que eu trago todos esses números. Está lá no canal, quem quiser, vai lá e assiste e mostro como que é essa relação. O corte racial ele é muito mais profundo do que o corte patriarcal. E é por razões óbvias, né? As mulheres brancas são descendentes dos homens brancos e que, portanto, ao morrer, ficam para suas filhas e aí tem uma reprodução. Aqui, por exemplo, aqui na própria universidade, tem muito mais professoras brancas do que homens negros, né? Na própria, os candidatos hoje a presidente, tem mulheres brancas, mas não tem homens negros. E por aí vai, né? Tem em todos os lugares, gerência, posto de comando em todo o país, homens brancos, mulheres brancas e em segundo, terceiro plano, homens negros, etc. Tudo bem? Então, recorta aqui a dominação patriarcal. Mas a dominação patriarcal faz parte também da colonialidade do poder, tá? Bom, eurocentrismo, expressão do padrão mundial do poder, colonial, moderno, capitalista e estadolátrico, né? Bom, e aí aqui, vamos lá. Agora eu quero associar o eurocentrismo com o eurocentrismo, colonialismo, associar tudo isso. O eurocentrismo é base, foi imposto pelo colonialismo, sem colonialismo não tem eurocentrismo, tá? Que vai resultar em quê? Modernidade, que a gente já viu aqui, o que é a modernidade, vai resultar no capitalismo, que a gente já viu, divisão racial do trabalho, e no conceito que eu criei de estadolatria. Vocês viram que eu crio um conceito pra cacete, né? Mas por que eu tenho que criar tanto conceito, Wallace? Por quê? Imagina por que eu tenho que criar tanto conceito. Se deram conta? Porque os existentes não dão conta de explicar, de atender e de fazer a crítica ao eurocentrismo. Então, o que é o conceito de estadolatria? Estadolatria veja, eu sou da ciência política, fiz história, mas eu sou cientista político. O que eu me tive para chegar aqui? Flávio sabe muito bem disso. Para chegar aqui eu tive que ler todos os autores eurocentrados, né? Senão eu estaria aqui, imagina. Pô, que cara é esse? Negro, de Irajá, né? Careca, tô te escondendo a minha careca aqui com chapéu. Careca, botafoguense. Como é que esse cara vai chegar na universidade? Não pode. Não pode. Então tinha que, é o que o Flávio fala para mim várias vezes. Olha, a gente tem que ler o livro todo. Né, Flávio? Não dá para você ler o primeiro capítulo, tem que ler o livro todo, irmão. E aí, ao ler o livro todo da ciência política, pegando lá Aristóteles, Platão, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Tocqueville, Stuart Mill, Marx, Hegel, hein? Só para brincar, então, século XIX, o que é entre o 20? John Rawls, Anthony Dawes, Manco Lawson, só se tem homem branco, tá certo? E os últimos são estadunidenses, todos os outros são europeus. Tive que ler todos eles, inteiro. O que eu percebi em todos eles? Há uma idolatria do quê? Do Estado. Há uma idolatria do Estado. Eles propõem diferentes perspectivas de organização do Estado.
mas nunca negar o Estado. E eu falei, caramba, quase que eu falei um palavrão. Porra, eu, negro, vejo o que o Estado fez com os meus antepassados, faz com muitos dos meus colegas, que é opressão. Pô, eu não posso idolatrar o Estado. Não posso. Aí o branco falou, caramba, você tá maluco? Claro, o branco não vai entender a minha perspectiva. Porque para o branco idolatrar o Estado é normal. Porque o Estado foi criado para defendê-lo. O absurdo é o negro idolatrar o Estado, porque não compreendeu sua história. Não compreendeu que o Estado nasceu para oprimi-lo, para mantê-lo escravizado. Daí eu percebi a idolatria do Estado. Em todos os teóricos. E essa idolatria do Estado, né, eu chamei de estadolatria, que compõe aqui, sem dúvida, o eurocentrismo. Compõe o eurocentrismo centralmente. Tá? Bom, capitalismo a gente já falou. Indo para os últimos slides, né, para abrir para o debate. Bom, então agora aqui, veja agora, gostaram de me divertir para esse slide, hein? Fala sério. Ficou maneiro? Hein? Colonialidade no poder. Vou terminar. Último, não vou dar não, esse vai ser o último. Prometo, desse outro para o outro. Então, o que compõe a colonialidade do poder, gente? Já temos aqui elementos para trabalhar e fechar isso? Colonialidade do poder composta por, principalmente, racismo. Realizada pelo colonialismo. Iniciou a modernidade. Estabeleceu e possibilitou o capitalismo. Foi mantida, divulgada, ampliada, justificada pelo eurocentrismo. Estabeleceu uma divisão racial social do trabalho. E manteve o patriarcado como modelo que já era eurocêntrico e estabelecido ali. Né? Tá, eu queria fazer uma última propostazinha para o Quijano, que é a imposição das propriedades privadas das terras como direito natural que deve a todo custo ser garantido pelo Estado, como um mito fundacional do eurocentrismo. Ele não colocou isso. Tá? Mas, por exemplo, aí isso parte da minha leitura do Locke. Né? Então, John Locke, quando vai justificar teoricamente a ideia de propriedade privada, eu quero que a gente compreenda ela também como um mito fundacional da modernidade. Porque esse modelo de propriedade privada lockeano, que, portanto, estabelece primeiro na Europa e depois para toda a América, né, e para a África, não é oriunda daquilo que estabelecia, seja nas Américas, os povos indígenas, e muito menos do comunalismo africano, né, que eu vou dar uma aula aí no futuro aqui no curso. Não pode ser responsabilidade pelo eurocentrismo os servos brancos, as mulheres brancas e os trabalhadores brancos, porque não dirigiram o eurocentrismo. Isso é algo que eu acho importante a gente fazer. Embora fossem beneficiados pelo eurocentrismo. Duas coisas distintas. Eles foram beneficiados porque são brancos. Mas não podem ser considerados como os responsáveis pelo estabelecimento do eurocentrismo. Isso é um outro debate que a gente pode dar profundamente aí. E aí, então, quero voltar lá aos nossos objetivos iniciais, ver se a gente realmente conseguiu atender aqui um pouco disso que a gente tinha falado, né? E aí, deixa eu ver aqui, cadê? Aí. Beleza. Aí. Objetivos, né? Então, deu para a gente entender um pouco o conceito de colonialidade dos seres ciências sociais, né? Depois a gente pode até aprofundar isso também. Diferenciar colonialismo de colonialidades, que a gente conseguiu compreender. Criação de ideias de raça e racismo, a gente conseguiu. A nova divisão racial do trabalho, né? Conseguimos entender eurocentrismo e etnocentrismo. Etnocentrismo, evidentemente, é a valorização dos europeus, da raça branca, né? Suposta raça branca como central, e da modernidade. Situar a formação do capitalismo a partir da América Latina, compreender as principais expressões do colonialismo, diferenciar a colonização ibérica e inglesa, e saber, agora o último ponto, né? O que é decolonial. Né? Então, o que é ser decolonial? Ser decolonial é ser contra tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. Ser contra a colonialidade do poder, ser contra o eurocentrismo, ser contra os princípios da modernidade, ser contra o capitalismo, ser contra toda forma de raça, de racismo, toda forma de patriarcado, toda forma de discriminação social ou qualquer que seja feito, qualquer tipo que ela seja feita. Isso é ser decolonial. Ser decolonial libertário, né, que no caso é o meu caso, é o que eu tento desenvolver lá no grupo pesquisa, é ser contra tudo isso
e ser contra também toda forma de autoridade, de exploração e discriminação. Né? E, evidentemente, ser contra toda forma de estadolatria. Né? Ou seja, de pensar o Estado como algo fundamental. E, na verdade, ser decolonial libertário significa defender o autogoverno popular, o autogoverno com ajuda mútua, com ação direta, enfim, com vários outros conceitos aí da perspectiva anarquista. Obrigado, é isso, vamos para a aula. Bom, aí é da onde você vai partir. Se você vai partir do conceito de imperialismo do Lenin, por exemplo, né, que tem aqueles 5 componentes que vai estabelecer o imperialismo, é uma coisa, não é colonialismo, é diferente. Agora, se a gente estabelecer como, pelo princípio, partir da América Latina, porque imperialismo é um conceito hoje muito tratado, muito utilizado pela literatura marxista, em particular por conta de Lenin. Né? Então, os marxistas utilizam esse conceito, que não trata a questão racial como polo central. Se você não entende que existe colonialidades hoje, significa que você está dizendo assim, não existe racismo no Brasil. Né? Se você entende que não existe racismo no Brasil, é uma opção sua. Eu acho que tem. Acho não, tenho certeza que tem. Né? Porque eu sofro de racismo e não sei se os corpos de negros aqui também já sentem isso. Né? Então, esse é o princípio. Assim, se você quer jogar luz, aí é uma opção teórico-metodológica. Isso é importantíssimo aqui estabelecer com todos vocês. Opção teórico-metodológica. Você vai optar pelo marxismo e vai usar os conceitos de luta de classes, imperialismo, conceito de revolução política e tudo mais, é uma coisa. Raça não passa por ali. Né? Então, uma coisa marxista. Se você quer optar por uma perspectiva decolonial, aí você vai estabelecer como um eixo central de toda a sua análise raça e racismo. Tá? Aí, obviamente, você tem que conceber. Existe racismo na sociedade. Então, os números que eu mostrei aqui para você não te convenceram? Que negros que ganham menos salários do que brancos e por aí vai? Ou sei lá, que a polícia mata corpos negros e não mata corpos brancos na mesma quantidade e por aí vai? Que o judiciário, pelo mesmo delito, um corpo negro ganha uma pena maior do que um corpo branco quando realizou o mesmo delito? Se você não percebe, não concebeu isso, então realmente não tem racismo. Agora, se você conceber que há uma diferenciação, como ela falou, enfim, muitos engenheiros negros, haitianos vêm para cá, mas não conseguem emprego, é por conta de quê? Ou quando nós vamos para fora, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Europa, a gente... Teve uma vez eu nos Estados Unidos, fiz pós-doc lá, e aí eu estava saindo... Eu fui para Nova York, conhecer Nova York, era um final de semana, e aí eu passei pela... como é aquele estado do sul que tem o sul, que tem o jazz? Nova Orleans. Não foi, desculpa, não foi Nova Orleans. Pensei em Nova Orleans. Certo, Nova Orleans, mas não é falar. Eu fui para outro estado do sul. Não. Cara, racista demais. Não. Mas tá, eu não tô, acabou que eu lembro. Vou dizer o seguinte, o voo foi o voo da Delta. O avião estava dividido assim, brancos na frente e negros atrás. Escandaloso, parada. Assim, eu entrei no avião, eu falei, quando o meu assento lá atrás, né? Falei, tranquilo, né? Aí quando eu cheguei lá, só tinha negão lá atrás. Falei, tô em casa. Mas eu falei, eu tô todo branco, eu tô escancarado. Né? Se você não percebe esse tipo de coisa, se você acha que... Bom, isso para mim é racismo. Separação, isso é um apartheid. Separação entre negros e brancos, assim, muito objetiva. Né? Então, enfim, é opção teórico-metodológica. Quero que vocês compreendam isso. Opção, veja, e não tem o certo ou errado. Quero que vocês compreendam isso. O que eu costumo falar é o seguinte, é a lente. Falo até para todos os meus orientandos, é a lente. Você pega uma lente decolonial, pegou a lente decolonial, caramba, a questão do racismo vai gritar para você. Se eu pegar uma lente liberal, não tem racismo. Uma lente marxista não tem racismo. É isso, é simples escolha. Claro, tiveram alguns autores marxistas, como Frantz Fanon, como Amilcar Cabral,
e etc., africanos, que fizeram uma luta anticolonial, por independência de determinados estados na África, né, que, evidentemente, tinham que colocar a questão racial. Mas não é o eixo central, quando eu estou falando do marxismo, eu estou falando então, deixa eu melhorar, da teoria marxiana, né, e dos grandes clássicos, vamos chamar assim, da teoria marxista. E aí os grandes clássicos são Marx, Lenin, Stalin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, né, todos eles homens, com exceção da Rosa, homens europeus. Que, não é nem um homem europeu, não é obrigação dele colocar a questão racial como ponto central. Ele está vivendo na Europa. Eu acho que nem dá para a gente cobrar disso. Tá? Agora, para quem vive no Brasil e na América Latina, aí eu acho que a questão a questão racial deve colocar, porque aqui é o que corta tudo. Entende? Então, assim, eu quero mais um detalhe só, Flávio, mais um detalhe para entender o que é. Eu nem falei no início, esqueci. O que sustenta uma perspectiva decolonial. A perspectiva decolonial diz o seguinte: você analisa, procede uma análise sempre de um determinado lugar a partir de um determinado corpo. Isso é fundamental para a análise decolonial. Por isso que eu peço para os meus alunos aqui, meus orientandos de mestrado e doutorado, né, para eles verem, faz uma abertura dizendo quem é você na tese e na dissertação. Né? Faz uma abertura dizendo quem é você. Por quê? Qual a tua relação com o teu objeto? Né? Por quê? Porque ele vai dizer assim, olha, a minha escolha desse objeto diz respeito a isso porque eu sou um homem trans, eu sou uma mulher negra, eu sou um homem trabalhador, enfim, tem que ter alguma relação ali. Então a gente sempre fala de algum determinado lugar. Eu nem falei para vocês, vou falar isso na próxima aula. É que o eurocentrismo, a partir de Descartes e companhia, estabeleceu o quê? O homem europeu, ele podia criar um pensamento universal. Isso é o princípio básico do hegelianismo. Tá certo? Eles compreendem isso. O pensamento universal. Então Hegel dizia o seguinte, olha, eu estou aqui na América, estou aqui na Europa, né, o supra-sumo do avanço científico e tecnológico, eu daqui consigo olhar pelo mundo todo e escrevo pelo mundo inteiro. Essa arrogância intelectual que o pensamento decolonial busca criticar. Né? De que você, a partir da Europa, pode dizer sobre aquilo que acontece nas Américas. Né? Aquilo que acontece na África, aquilo que acontece na Ásia, na Oceania. Sabe? Então, o que o decolonial está falando assim, eu estou escrevendo, por exemplo, quando eu escrevo, eu sou um corpo negro, né? Enfim, tem uma história e tal, estou escrevendo em um determinado lugar daqui do Brasil, do Rio de Janeiro, e vou contar a partir dessa minha experiência. Não tenho, nem posso ter uma pretensão de estabelecer uma teoria universal. Quem é decolonial não pode pensar nisso. Até porque o universal diz respeito ao uno. Por isso que eu falei do uno do eurocentrismo para vocês. Nem associei ao universal naquela hora, mas estou associando agora, para vocês entenderem. A arrogância é tamanho que estabelece o universal. Só uma última coisa. Ontem eu estava no seminário, fui convidado para um seminário da Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal de Pernambuco. Estabeleceu um seminário de didática da história e é um tema X. A minha mesa era de didática da história e decolonialidade, me convidaram. Aí fui estava eu e mais duas professoras brancas falando sobre decolonialidade. Aí, beleza. Professora, aí, não, quem vai falar primeiro? Eu falei, não, pô, pode, né? As mulheres podem falar primeiro. Aí, não, pode deixar, eu falo, então você fala por último. Tá ótimo, beleza. Era 20 minutos para cada um, a mulher falou 1 hora. Mas tudo bem, fiquei lá ouvindo, 1 hora. Não tinha problema ela falar 1 hora, né? Era 20 minutos, mas ela falou 1 hora, mas tudo bem. Aí falou 1 hora, sobre a perspectiva decolonial, ela trouxe um autor alemão. Trouxe a teoria do autor alemão, sabe, com uma perspectiva universal e decolonial. Ela não sabe o que é universal, ela não sabe o que é decolonial, não sabe nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, eu vou sair, eu vou dizer para essa mulher que ela não sabe o que é decolonial, né? O que eu vou dizer? Aí fiquei lendo, aí eu fui o último, aí a outra foi umas 40 minutos. Sabe qual é o autor? O mesmo alemão. Aí eu escutei 1h40 do mesmo alemão. Olha que loucura. O mesmo alemão falando uma teoria universal sobre a América Latina. Aí a mulher disse que era isso, era um decolonial. Eu falei,
quase que eu falo um palavrão, não entendeu nada do que é decolonial. Ela está praticando o eurocentrismo mais barato do mundo, né? Mais barato, rasteiro, né? Estabelecendo a decolonial. Então as pessoas não sabem o que é decolonial. Decolonial significa escrever daqui da América Latina, a partir da experiência latino-americana, né? Sobre as condições e reflexões latino-americanas. Obviamente podemos criticar toda forma de imposição cultural que nos foi posta. Né? Que nos foi posta. Outro dia, só a última para passar para vocês. Eu estou falando de decolonial, aí um aluno chegou para mim, um aluno, né, um aluno falou, não, esse negócio de decolonial não, tem que ser descolonial. Eu falei, mas por quê? Não, tem que ser descolonial, porque se for decolonial, foge da língua portuguesa. E aí vai deixar descolonial de respeito à língua portuguesa. E aí a gente está sendo mais brasileiro. Eu falei para ele, eu olhei para ele e falei, Ricardo, a língua portuguesa é de onde? Ele não entendeu que a própria língua portuguesa é uma posição colonial. O indígena, o negro é lupa proletariado, gente. É isso. É lupa proletariado. Nessa perspectiva mais, sabe? Tal como os próprios lupa proletariado é um conceito marxista, né? Que Marx deu para aqueles que não trabalhavam como operários, né? Que o agente revolucionário era o agente operário, trabalhador da fábrica, né? Segundo o próprio Marx, no Manifesto Comunista, diz que o campesinato é contra-revolucionário. E não estou falando de raça, não. Todos os brancos. Campesinato é contra-revolucionário. O lupe proletariado é contra-revolucionário. O único agente revolucionário é o operariado. Aí tem um preconceito, perceba? Se você analisar direitinho, aí é um preconceito, né? Que a gente pode chamar ou de classe, ou racial, seja o que for. Né? Porque o lupe proletariado é o setor do subemprego. É como se eu estivesse falando hoje que o entregador de aplicativo, ele é o lupe proletariado. Ou o cara que é o camelô é o lupe proletariado. Aquele que está, entende? Esse não é agente revolucionário, agente revolucionário é aquele que está na fábrica. Isso é um preconceito. Boa. Então, vamos lá. Sistema mundo é um conceito, como você mesmo falou, do Immanuel Wallerstein. Por quê? O Immanuel Wallerstein não quer fazer uma divisão entre estados nacionais. Tá? Porque assim, desde o século XIX predomina a análise a partir de estados nacionais, fronteiriços, né? Então, como se cada país tivesse possibilidade de estabelecer um sistema único e diferente de todos os demais. Por isso ele utilizou o sistema mundo, né? Então ele não parte de uma análise de estados nacionais, mas parte de uma análise muito mais ampla, em que incorpora, no caso aí, praticamente todo o Ocidente. Né? E todo esse Ocidente ele é fruto disso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Do colônia. Veja, quando o Quijano está falando que a América é a primeira identidade moderna, né? E a Europa depois vai ser outra identidade moderna, que o índio é uma identidade moderna, está se estabelecendo aqui um sistema mundo na teoria do Immanuel Wallerstein. Entendeu?